Olá, queridos. Haris Kai Eirene. Deus abençoe a todos vocês. Hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 5. Jesus é Deus. O que nós entendemos sobre a divindade de Jesus? Quem é Jesus realmente para nós? Jesus é Deus realmente? Essas e outras perguntas estão aqui nesta lição de hoje, mas eu te peço para que você compartilhe, para que você curta, dê um like, deixe o sininho ativo, porque vai chegar até você aí, em nome de Jesus, essa lição maravilhosa. YouTube Adalberto Teles, com 2 L's. Gente, leitura em classe, João capítulo 1, versículo 1 ao 4, depois o 9 ao 14. Palavras-chave: Deus, Jesus, divindade e Emanuel. Emanuel só coloquei porque está na lição para a gente não fugir, porque vocês que dão aula vão falar da palavra-chave, então só está aí para isso, mas eu acho que ela, de todas elas, é a menor aí, porque só aparece praticamente uma vez. E introdução. A introdução hoje, nessa lição, foi eu que escrevi. João está escrevendo, o verbo aqui no presente é um verbo histórico, presente histórico. João está escrevendo no final do 1º século e sua batalha parece ser, em parte, contra o gnosticismo, que não aceitava a possibilidade da encarnação de um Deus. Nesse sentido, o discípulo amado introduz em seu evangelho o Cristo encarnado e o revela semelhante ao Senhor Deus que o enviou ao mundo. Tem um errozinho aqui, semelhante ao Senhor Deus que o enviou ao mundo. Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali é a base para mostrar que o Cristo de João, do Evangelho de João, é Deus. Primeira grande sessão, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Gente, todos nós entendemos que Jesus, ele tem uma dupla natureza. E aí você tem os monofisistas e os diofisitas. Os monofisitas, eles acreditavam que Jesus só tinha uma natureza, enquanto o diofisita acreditava que Jesus tinha as duas naturezas coabitando em harmonia, enquanto a outra acreditava que uma subtraiu a outra e por isso Jesus tinha uma natureza. Mas Jesus é ao mesmo tempo, e aí eu falo, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Eu não gosto muito de ficar falando 100% homem, 100% Deus, até porque ele nasce no pleroma, como está em Gálatas 4, versículo 4. Ele nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher, então ele nasce no pleroma. Então ele é plenamente homem e plenamente Deus. Então a primeira grande sessão e a primeira subseção, Jesus é Deus. Então a Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo é Deus. No Evangelho de João lemos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse prólogo, que a gente chama de prólogo de João, ou o Logos, o hino do Logos, a gente tem uma comparação com ele lá com 1 João, capítulo 1, do 1 ao 4, o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos, o que tocamos com as nossas mãos, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então aqui é no princípio, e lá é em um princípio, ou desde o princípio. Ou seja, um dá a ideia de pré-existência e o outro dá a ideia de a partir da evangelização, a partir da encarnação, a partir do evangelho. Então, 1 João seria desde o princípio, eles vêm anunciando aquilo que viram, aquilo que tocaram, aquilo que ouviram, e o capítulo 1 de João do Evangelho tem mais a ver com a divindade de Jesus antes de todas as coisas. Esse texto mostra que Jesus, chamado de Verbo, já existia desde a eternidade. Estava com Deus e era Deus. Além disso,
Em Colossenses 2:9, Paulo declara que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, em Jesus habita tudo, corporalmente nele, tudo, toda a plenitude da divindade, confirmando que Jesus possui a natureza divina em sua totalidade, aquilo que eu falei, plenamente homem, porque ele nasce, e plenamente Deus. Então, aí a gente observa que Jesus, e eu tenho um livro, João Batista o Maior entre os nascidos de mulheres, e lá eu falo que Jesus nasce da mulher e a partir da mulher. Ele nasce da mulher porque ele é antes da mulher, e a mulher foi criada por ele. Ele nasce a partir da mulher, porque ele precisa da mulher para nascer, mas ele é antes da mulher. Então é muito interessante essa deidade, essa divindade de Jesus para trazer salvação a toda a humanidade. Um outro versículo importante é Hebreus 1:8, em que Deus Pai se refere ao Filho dizendo: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, deixando claro que Jesus é reconhecido como Deus. Então, esse Hebreus 1:8, claro que ele é uma citação veterotestamentária. Então, a gente percebe que o próprio Davi também diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, você vê que o próprio Senhor diz ao Senhor, Deus diz para o Senhor que provavelmente numa perspectiva cristã, numa interpretação cristã, ali é o próprio Jesus, e isso não pode ser negado, porque o próprio Jesus disse: como o filho do homem é filho de Davi, se o próprio Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os cabos dos teus pés. É igual aquele caso lá do eunuco, entendes o que lê, não tem como dizer que Isaías 53 não é Jesus. Então, se Isaías 53 é Jesus de Nazaré. Os títulos atribuídos a Jesus também evidenciam sua divindade. Ele é chamado de Emanuel, no hebraico Emanuel, que aqui é uma preposição, que a preposição uma preposição in, e o sufixo pronominal de primeira pessoa, plural, conosco, e o el. Por isso, Emanu ou Imanu, que é o prefixo mais sufixo pronominal de primeira pessoa plural, e o el, que é Deus, que significa Deus conosco. Isso está no próprio Novo Testamento, em Mateus 1:23. Revelando que sua presença entre os homens era a manifestação de Deus na terra. No Antigo Testamento, nós chamamos de teofanias, e no Novo Testamento existem as cristofanias, que são aquelas aparições de Jesus também já ressuscitado. E o que vem antes da ressurreição é a encarnação de Jesus. Em Apocalipse 19:16, Jesus é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui é um hebraísmo, tá, gente? Porque isso aqui é chamado de genitivo absoluto, porque é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um título que indica soberania absoluta. Além disso, em João 8:58, Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou, utilizando o mesmo nome com o qual Deus se revelou a Moisés em Êxodo 3:14. Erreiê, axé, erreiê. Eu sou o que sou. Aqui é goemi no grego, eu sou. Mas interessante que essa ideia do nome de Deus está mais em Isaías do que em Êxodo, que ali, Anohi Hu, eu sou, e outros viés e outras variantes que vão trabalhar dentro dessas perspectivas. Isso demonstra a eternidade e a identidade divina do nosso Senhor. Seus atributos absolutos. Claro, gente, que assim como a gente tem atributos que são dados a Deus, Jesus também tem os seus atributos. E esses atributos são semelhantes aos atributos de Jesus. Os atributos divinos de Jesus também reforçam sua natureza como Deus. Ele é onipotente, pois declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ele é onisciente, pois conhecia os pensamentos e as intenções do coração das pessoas, inclusive Mateus 12, ali no versículo 25, por aí, Mateus diz que, e conhecendo o pensamento deles, quando eles blasfemam contra o Espírito Santo. Além disso, ele é eterno, como é ensinado em João 1:1 e Apocalipse 1:8, que diz o que era, o que é e o que sempre há de ser ou há de vir. No caso, está em Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele é o que era, ele é o que é, ele é o que há de ser. Então, ele é eterno. Esses atributos são chamados de atributos incomunicáveis, ou seja, só Deus pode ter esses atributos e Jesus tem esses atributos. Então, ele é Deus como Pai, ele é Senhor como Deus. Esses atributos são exclusivos de Deus e o fato de estarem presentes em Cristo prova a sua divindade. É uma pena a gente não ter tempo de falar, por exemplo, de ler o credo niceno e depois o credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque lá está bem claro: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em seu Filho Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz, da mesma essência. Então ele vai atribuindo a Jesus as mesmas características. Então ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, então você vê, da mesma essência. Então ele é um filho gerado, mas não criado, gerado desde antes da fundação de todas as coisas. Segundo a grande seção, a heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. O arianismo foi uma das principais heresias que negaram a divindade de Jesus Cristo. Essa doutrina surgiu no início do século IV e foi propagada por Ário, um presbítero da igreja em Alexandria, Egito. Ário ensinava que Jesus Cristo não era Deus eterno, mas uma criação de Deus Pai. Segundo ele, Cristo foi o primeiro e o mais exaltado dos seres criados, possuindo uma natureza superior à dos homens e dos anjos, mas inferior à de Deus. Essa ideia se baseava na interpretação errônea de textos como Provérbios 8:22, onde a sabedoria é descrita como sendo criada por Deus, e Colossenses 1:15, que chama Cristo de primogênito de toda a criação. Olha, essa doutrina ela foi rechaçada também ali no início do quarto século, 300 e pouco. Ário era um cristão e aí foi reconhecido como herege. Então ele tem a ideia de que Jesus não era eterno, de que ele era uma criação de Deus, de que Cristo foi, no caso, o mais exaltado dos seres. Então a gente vai ver que existem outras religiões que também tem isso. E aí ele possui apenas uma natureza superior à dos homens e dos anjos, mais inferior à de Deus, colocando Jesus Cristo como um ser ou um Deus de segunda categoria. Claro, gente, que no Antigo Testamento, em Provérbios, a sabedoria, ela é, de vez em quando, nesse livro, Provérbios, ela traz uma característica tanto divina como de pessoa. Existem elementos ali na sabedoria de Provérbios que às vezes a gente confunde ela com Deus ou com a sabedoria. Mas a gente precisa entender que essa sabedoria, na verdade, ela foi dada por Deus. Então a gente, às vezes, até lê que há um entrelaçamento tão profundo entre Deus e a sabedoria que às vezes elas se confundem em ali é Deus ou ali é a sabedoria. E aí a gente precisa da interpretação para poder ter uma base mais ampla aí dentro desse contexto. O principal problema do arianismo é que ele contradiz o ensino claro da Bíblia sobre a divindade de Jesus. As Escrituras afirmam que Jesus é Deus desde a eternidade. Então, é um problema do arianismo que atrapalhou a igreja, foi a causa dessa controvérsia do arianismo que levou ao Concílio de Nicéia, foi realizado em 325. Nesse período, Constantino, que é o imperador, participa. Constantino também vai fazer com que depois Eusébio de Cesareia faça cópias do Novo Testamento, e é óbvio que a gente vai vendo aí
esses debates sendo acalorados e vai esclarecer a verdadeira doutrina cristã sobre Cristo. Os bispos nessa época, eles concluíram que Jesus é da mesma essência do Pai, ou seja, plenamente Deus, e eles rejeitaram o ensino diário como herético, e aí ele é excomungado, toda aquela coisa. Uma dica que eu dou para vocês é colocar arianismo no Wikipédia. Wikipédia é uma página de confiança para você pesquisar um pouco mais sobre o arianismo. É claro que alguns dizem que Ario não deveria ter levado tanta culpa assim, que ele deveria. E houve questões políticas ali, mas na verdade, desconsiderar Jesus como Deus, como Pai, e é a partir daqui que nasce o primeiro credo: crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo, seu Filho, Deus de Deus, luz de luz, da mesma essência que no grego é homoiousios, da mesma essência que tem o Pai, e depois a gente vai ter o concílio de Constantinopla, lá para o ano 380, 380 e pouco, e ali vai ser ser feita uma nova edição desse credo, que vai ser chamado de credo niceno-constantinopolitano, que vai trazer luz ainda mais para essas questões da divindade de Jesus. Como resultado, foi formulado o credo niceno, que reafirma que Cristo é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, isso aqui é o que eu falei para vocês, isso aqui é lindo, gente. O credo, aqui tem uma parte dele em grego, o credo é uma coisa linda. Todos os cristãos deveriam ler o credo niceno-constantinopolitano. Mesmo após o Concílio de Nicéia, o arianismo continuou a influenciar algumas comunidades cristãs e ressurgiu em diferentes formas ao longo da história. Então você vê que, às vezes, uma seita, às vezes uma heresia, e eu estou replicando sempre aí uma frase de um pregador do século XX, que ele dizia: se preocupe mais com quem suba no seu altar do que quem entra na igreja. Então a nossa preocupação não é com quem entra na igreja e senta lá nas cadeiras, mas com quem senta nos nossos altares ou com quem vai tomar posse dos altares para trazer a palavra. Hoje, algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, adotam uma visão semelhante a de Ario, negando a plena divindade de Jesus e interpretando de forma equivocada os textos bíblicos. No entanto, a fé cristã ortodoxa mantém firmemente o ensino bíblico de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, essencial para a salvação da humanidade. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E essa seita, é claro, nós não temos parte nenhuma com ela, nem parte com ela e nem parte com qualquer outra seita ou heresia que rebaixe Jesus Cristo como um Deus de segunda categoria ou como se ele não fosse Deus semelhante ao Pai e semelhante ao Espírito Santo. Suas explicações. Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Gente, toda heresia tem que sair da Bíblia. Por isso que dizem que a mãe das heresias é a Bíblia. Vamos fugir, vamos ler, vamos tomar cuidado com tudo que a gente lê. Temos que ser crente beriano, ver tudo, examinar tudo. Alguns desses textos aí é o próprio Provérbios 8, 22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, que são esses dois trechos, por enquanto. Houve o tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Então, o que eu preciso dizer para os irmãos? Que esses textos, eles não fundamentam a ideia das testemunhas de Jeová e nenhuma outra religião que queira seguir
tal questão. Não tem como, não é base. O Senhor me criou desde o princípio, está falando da sabedoria, não de Deus. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, Deus, Jesus é semelhante ao Pai, não há diferença. Houve um tempo que o Filho não existia no sentido da encarnação, mas ele existe desde o princípio. A vida é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo aqui está ligado a Deus verdadeiro como único Deus. Então, a gente não pode desconsiderar tais questões. É muito complicado o que eles querem tentar fazer com a própria Bíblia. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis 1. Então não é o mesmo verbo. Então você tem uma diferença. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra protótokos, primogênito, primeiro chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, proeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Então ele é Deus como Pai. Então esse primogênito é na ideia da criação, no sentido dele ter encarnado, não no sentido que os testemunhos de Jeová querem colocar como se ele fosse a primeira criação, o primogênito de Deus. Não, ele é o primogênito de toda a criação. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 17,3 diz: façam com que eles conheçam, saibam que eu, o Senhor, somos um. Então João vai dar a ideia de que Jesus realmente é Deus. E isso também fica claro com Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus disse para ele: vocês estão há tanto tempo comigo, ainda me pede para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus e o Evangelho de João vai deixar claro que o próprio Jesus fala, afirma a sua divindade semelhante ao Pai, que ele é Deus igual ao Pai. Implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Testamento, que é a tradução usada pelas Testemunhas de Jeová. Uma das principais influências do arianismo nos dias modernos, atuais, pode ser vista na tradução do Novo Testamento. A visão da Bíblia utilizada pelas Testemunhas de Jeová. Essa tradução foi produzida pela Sociedade Torre de Vigia e apresenta alterações significativas em textos que afirmam a divindade de Cristo, assim como o arianismo do século IV. As Testemunhas de Jeová negam que Jesus seja Deus, ensinando que ele foi a primeira criação de Deus e que não é igual ao Pai. Isso não é verdade. Então essa tradução, ela tem alguns erros de tradução, e aí eu poderia falar aqui que a gente vai ver também problemas de interpretação, porque às vezes tradução pode levar à interpretação, não deveria, mas acontece. Até a nossa Bíblia também tem tradução com sentido de interpretação. Um dos exemplos mais notórios de alteração doutrinária está em João 1:1, enquanto a maioria das traduções fiéis ao original dizem, eu vou aqui ratificar, enquanto a maioria das traduções fiéis ao que se aproxima do original, porque não existe original, nenhum de nós temos o original, tudo é cópia do segundo século para frente. Então a maioria daqueles que vão traduzir o que se aproxima, o que é fiel e se aproxima do original, vão traduzir: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A tradução do Novo Testamento altera para: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, colocando aí um artigo indefinido dentro dessa tradução. E eu vou falar um pouco mais aqui. Essa mudança é significativa, pois introduz um artigo indefinido, um Deus
que não está presente no grego original. Esse artifício gramatical serve para enfraquecer a identificação de Jesus como Deus e reforçar a visão ariana de que ele é um ser criado inferior ao Pai. Então, na verdade, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é Deus. Então, é claro que a gente precisa entender que, às vezes, antes de alguns termos, o artigo não é necessário. E não por isso a gente pode ter uma tradução aí com um verbo, com um artigo indefinido ou com um artigo. A gente precisa entender que o que está na palavra de Deus, ela revela que Jesus realmente é Deus. Aqui no grego, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava junto com Deus, e o verbo era Deus. E tá aqui, tem um artigo sim, o verbo era Deus. No primeiro versículo, todos eles vão mostrar que o verbo era Deus. Então, logo, essa tradução, ela tem esse erro, ela tem essa falha. Outros versículos que foram alterados incluem Colossenses 1, 15 ao 17, a tradução do Novo Testamento, do Novo Mundo, desculpa, adiciona a palavra outras, entre colchetes, de modo que o texto passa a dizer que Deus criou todas as outras coisas, sugerindo que ele próprio foi criado primeiro. Não é verdade. Então, essa palavra não existe, seria aqui um pronome, e ele não existe nesse sentido aqui, mas é a tradução. Agora, é claro que a gente precisa entender, está em colchete é porque não é confiável, porque não estava provavelmente no original, e a tradução Novo Mundo deve pegar algum manuscrito do Novo Testamento para fazer essas traduções, sugerindo que ele próprio foi criado primeiro, o que não está no original, ou, gente, naquilo que se aproxima ou que é fiel ao original. Hebreus 1:8, onde Deus chama o Filho de ó Deus, na maioria das traduções, a versão das Testemunhas de Jeová altera a estrutura da frase para evitar essa identificação. Então, aqui, na verdade, onde Deus chama o Filho de ó Deus, eles vão mudar, vão alterar para não identificar Jesus aí semelhante ao Pai. Essas mudanças demonstram como o pensamento, olha isso, gente, demonstram como o pensamento ariano continua a influenciar grupos modernos, levando muitas pessoas a uma compreensão distorcida de quem é Jesus. Eu confesso a vocês que esse tipo de seita, eu acho que ela é menos nociva a nós do que quem sobe em nossos altares. A negação da plena divindade de Cristo tem profundas implicações teológicas, pois compromete a doutrina da Trindade, porque se Jesus não é Deus, então nós não temos aí a Trindade. E também vai atrapalhar o entendimento correto da salvação, porque se Jesus não é Deus, não tem salvação. Afinal, se Jesus não é Deus, então seu sacrifício não teria o valor infinito necessário para redimir toda a humanidade. A gente estaria ainda com os nossos pecados, com as nossas falhas, e nós seríamos condenados. Os movimentos orientais. Outra influência do arianismo nos dias atuais pode ser revista em diversos movimentos religiosos de origem oriental, especialmente aqueles ligados ao hinduísmo, budismo e ao movimento da nova era. Gente, quando a gente fala aqui influência do arianismo, é para a gente ter uma ideia de como se relaciona, porque essas religiões orientais, uma vez eu até ouvi falar que o islamismo que influenciou no terço que a Igreja Católica hoje usa. Então, pode ser algum tipo de influência, porque às vezes essas religiões também buscam saber das outras religiões para poder falar alguma coisa. Então, eles vão tomar, às vezes, base de pessoas para negar a divindade de Jesus. Embora esses sistemas de crença tenham diferenças significativas entre si, muitos compartilham uma visão errônea sobre Jesus Cristo que se assemelha à doutrina ariana do século IV, viu o que eu falei? É mais ou menos isso. No hinduísmo, por exemplo, Jesus é frequentemente considerado um avatar, ou um mestre iluminado semelhante a Krishna ou Buda.
Ele é visto como um ser espiritual elevado, mas não como Deus encarnado. Essa visão está em linha com a crença ariana de que Jesus seria um ser criado superior aos humanos, mas inferior ao Deus Supremo. Claro que isso aqui é um erro, nós já sabemos que ela não aceita, mas ela tem uma visão que, se você olhar direitinho, tem a mesma perspectiva que o arianismo. O movimento da nova era, que mistura conceitos esotéricos e espiritualidade oriental, frequentemente retrata Jesus como um mestre, alguém superior, ascensionado, um guia espiritual entre muitos outros, ou seja, ele é igual a qualquer um, a uma reencarnação, ou seja lá o que for. Ele é reduzido a um exemplo moral ou a um professor de sabedoria universal, mas sua identidade divina e sua obra redentora são rejeitadas, então ele não é Deus. Algumas vertentes da nova era chegam a afirmar que qualquer pessoa pode alcançar o mesmo nível espiritual de Jesus, negando sua exclusividade como filho de Deus e salvador da humanidade. Claro que isso aqui é um erro grotesco que não cabe com o que nós cremos. Outros grupos. Além das testemunhas de Jeová e dos movimentos orientais, há outros grupos religiosos e filosóficos que, de alguma forma, negam ou distorcem a divindade de Cristo, mantendo influências do pensamento ariano. Entre eles, destacam-se os unitarianistas, que rejeitam a doutrina da Trindade e veem Jesus apenas como um grande mestre moral, mas não como Deus encarnado. Eu vou parar um pouquinho aqui. Lembra dos artistas, dos atores, atrizes que falam de Deus na televisão? Eles não falam o nome de Jesus. Sempre falam o nome de Deus, porque Deus pode ser qualquer um, não nós. Para reconhecer o Deus que nós servimos, tem que passar por Jesus de Nazaré. Ele é que leva ao Pai. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todas essas religiões colocam Jesus apenas como uma pessoa superior, um mestre moral, cumpriu toda a lei, assim como o judaísmo, que diz que Jesus cumpriu toda a lei, é um homem de excelência, mas não é Deus. Então, a gente vê que isso tudo é contra o que nós cremos. Aí nós temos os cristadelfianos, que rejeitam a divindade de Cristo e a Trindade. Eles ensinam que Jesus foi criado por Deus e que sua existência começou no nascimento terreno, negando sua pré-existência eterna, ou seja, então ele não é Deus, ele é só uma criatura. E é ali que parte a sua existência. Aí temos os espíritas, que consideram Jesus um espírito evoluído, um guia moral, mas não Deus encarnado. Você vê que todas essas seitas e religiões, elas têm basicamente uma perspectiva igual. Para os espíritas, Jesus não é único e sua missão na Terra foi apenas a de ensinar princípios éticos e espirituais. Os muçulmanos, que vê Jesus, chamado de Isa, como um grande profeta, mas nega sua divindade e sua morte expiatória. E algumas vertentes do liberalismo teológico, que também surgiu no século XVIII, esse liberalismo teológico também influencia a negação da divindade de Cristo. Desde o iluminismo, século XVIII, alguns teólogos, olha, isso com teologia, hein, passaram a reinterpretar a Bíblia sob uma ótica racionalista, negando milagres, a ressurreição e até a própria identidade divina de Jesus. Para muitos liberais, Cristo foi apenas um grande reformador religioso, não Deus encarnado. Gente, vamos rechaçar todas essas seitas, até a teologia liberal, vamos rechaçar tudo isso, porque nada dessas seitas ou heresias vão nos levar ao Cristo verdadeiro que a Bíblia nos ensina. Concluindo, ou conclusão, a base da fé cristã está fundamentada na vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele é o único que pode salvar e somente ele é o mediador entre Deus e os homens. O seu sacrifício vicário é a única forma de salvação. Ele é Deus como Deus. Todos os seus atributos são semelhantes ao de seu Pai e apenas ele tem a mesma essência que o Pai. Jesus é Deus sem sombra de dúvidas. Deus abençoe, comente, curta, compartilhe, deixe o seu like e até a próxima aula. Rádio Sky Irene, um abraço!